Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui para levar até vocês a 24ª edição do Batata Quente. Hoje, com o tema, eu estou todo entusiasmado, estou todo feliz, porque vocês não têm ideia do time que nós conseguimos reunir hoje aqui para conversar com vocês sobre hot potato do momento do mundo inteiro. Não, não vamos falar de Trump. Não, não vamos falar de Bolsonaro, nem vamos falar de Covid, não vamos falar de nada disso. Nós vamos falar de um tormento e de uma felicidade que juntos ocupam hoje o cérebro de bilhões de pessoas. Redes sociais, essa transformação gigantesca no universo das relações humanas. Quem disse que as redes sociais vieram para revolucionar a comunicação não está entendendo a extensão disso. Esta é uma revolução nas relações humanas, na forma como nós conversamos, fazemos amizade, namoramos, nos entendemos, aprendemos, ensinamos, erramos e acertamos. É tudo muito grande. E hoje eu estou com uma sorte incrível, porque 5 profissionais da melhor qualidade, com experiências muito distintas, mas todas elas ricas dentro do universo das redes sociais, vão tentar destrinchar para nós todos os nós dessa rede de intrigas, parafraseando o célebre filme Network, que deu o Oscar a Faye Dunaway, e que falava dos infernos, dos bastidores da televisão. Rede de intrigas diz muito bem o que são as redes sociais, com tudo que envolve fake news, no fake, whatever. Bom, conosco essa noite para falar sobre a rede de intrigas está de Lisboa, ela que desde 2001 ajuda a empreendedores a construir empresas de sucesso, utilizando comunicação estratégica, geração de leads e conversão de vendas, da famosa Lightron. Boa noite, Mariana Barbosa, aí de madrugada em Lisboa. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Puxa, que apresentação econômica, hein? Perfeita, está contratada, Mariana. Está contratada. Bom, ele é publicitário, designer e um escritor brasileiro que, imagina, escreve em inglês e vende muito livro e é um grande sucesso, apesar de ser um garoto ainda. Ele é um aficionado das redes sociais e, ultimamente, a gente não se encontra em nenhuma outra praia. A praia da gente, do momento, é TikTok. Boa noite, J.D. Neto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Obrigado por me ter aqui. Valeu. Obrigado a você. Esqueci de dizer que J.D. está nesse momento em que cidade exatamente? Porque o sul da Flórida tem tanta cidade. Agora eu estou em Deerfield Beach. Deerfield Beach. Está perto de mim aqui, então. Está pertinho, estamos pertinho agora. Está pertinho. Bom, o ano passado ele fez um sucesso brutal no Focus Brasil, com uma palestra que foi um sucesso incrível. Então, nada mais justo do que pedir a ele essa colherzinha de chá de novo. Ele atua nas áreas de publicidade, comunicação e marketing. É um estudioso das redes sociais e do seu impacto no marketing. Extremamente conectado com o que há de mais moderno e atual e sempre de olho no futuro. Boa noite, Caio Almeida, de Palm Coast. É um prazer estar aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a que estão nos ouvindo e boa noite a todos os participantes. Eu aproveito, antes de eu apresentar os dois restantes que integram o grupo, peço a vocês que façam seus compartilhamentos agora. Você que está nos assistindo, esse é um programa que tem como finalidade informar, educar, tirar dúvidas e ajudar você a compreender esse universo tão importante e tão imenso que são as redes sociais. Compartilhe, faça watch parties, espalhe a notícia, porque ela é boa e você vai receber muita gente dizendo muito obrigado por ter me colocado nessa praia, nesse grupo. Ele é um dos mais destacados influenciadores digitais brasileiros no Japão, uma liderança, um homem politizado, um homem que tem uma história de vida incrível. Bom dia lá no Japão, boa noite para vocês daqui, meu querido Leandro Neves dos Santos, do Afrodex. Bom dia a todos vocês. Boa tarde, boa noite, né? São várias partes do mundo participando aqui. Cumprimento também os pares. Estou honrado, na verdade, em participar desse grande bate-papo. Só tem fera aqui. E agradeço mais uma vez ao Focus Brasil por toda a parceria, por todo o trabalho que vem sendo feito aqui no Japão também.
vão participar aí desse grande bate-papo de hoje, que promete bastante. Lembrando, Leandro, que o Japão será o primeiro evento Fox Brasil da temporada 2020, na terceira semana de agosto. Esse ano o Fox Brasil será totalmente virtual, com alguns eventos presenciais que estão em andamento, mas não deixem de anotar, em Japão, terceira semana de agosto, o início da temporada Fox Brasil 2020. Finalmente, ela que foi um presente de última hora para esse painel, a gente queria muito tê-la, mas ela tem uma agendazinha complicada. Ela é investigadora de conformidade do PayPal e também cuida das relações da empresa com influenciadores digitais, com mídias sociais, e ela mesma é uma influenciadora digital. Falando de Phoenix, Arizona, boa noite, Cíntia Pratt. Boa noite a todos. Bom dia e boa tarde para quem assistisse mais tarde também. É um prazer estar aqui. Bom, isso eu não vou dizer, vou ver se vocês descobrem. Nesse painel tem gente que se define como baiano, meio paulista, gente que é paulista de verdade, gente que é goiano, gente que é de Pernambuco. Só faltei uma pessoa aí, meu Deus, esquecido de Minas Gerais, você me lembrou bem, Minas Gerais. Então, o caruru aí está bem feito, tá? Gente, a primeira batata quente que eu coloco no colo de vocês é o seguinte. Todo mundo agora está assustado com o tamanho da importância e a magnitude que as redes sociais ocuparam nas relações humanas e, muito especialmente, quebrando as estruturas tradicionais da comunicação, do jornalismo, da publicidade, do marketing. Uma devastação. Vamos admitir, uma devastação. Por que uma devastação? Porque não houve tempo nem dos profissionais se especializarem e conhecerem as ferramentas o suficiente para ajudar seus clientes a compreender. Então, é um trem andando onde todo mundo pulou no trem, o trem andando. As redes sociais vão ter algum tipo de clemência, algum tipo de flexibilidade para quem não conseguir entender e entrar nesse processo? Eu começo a pergunta para Mariana Barbosa, de Lisboa. Quem não, eu penso que ainda há um tempo. Eu acho que nós estamos em um momento de adaptação, onde todas as empresas estão entendendo que quem não se digitalizar não vai conseguir permanecer, mas ainda está a dificuldade no como isso vai acontecer. Nós estávamos, nos últimos tempos, as grandes marcas já estavam em um processo de humanização, de transformar as marcas em algo mais humanizado, mais focado na pessoa. Já existia uma comunicação, não só da marca na televisão, falando que era só uma forma de comunicar, mas existia agora, nos últimos tempos, nos últimos anos, até mais de uma década, as grandes marcas estavam abrindo um canal de comunicação com esse público, com essa audiência. Agora, com o Covid, todas as empresas, as pequenas, as micros, elas precisam se contextualizar, elas precisam estar online e falar a língua dessa audiência. Precisa criar uma vulnerabilidade da marca e humanizar essa marca. E eu acho que o tempo é curto. Eu penso que ainda há tempo de contextualizar, é necessário, acho que vai demorar um pouco para a maioria das empresas que ainda acham difícil, mas é importante. Eu creio que, se não fizer, não vai conseguir permanecer. Você concorda com a Mariana, Caio? Habilite seu microfone, Caio, por favor. Desculpa. Eu concordo plenamente com a Mariana. Eu só gostaria de adicionar que eu acho que o tempo ainda é mais curto do que a gente acha que ele é, porque é o seguinte, eu costumo dizer para meus clientes assim, é necessário se preparar, estar preparado para que você não tenha que se preparar. E quando você perceber que você tem que se preparar, não há tempo hábil para isso acontecer. E isso vem acontecendo desde o começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000, a gente teve aquela revolução do Google Ads, PPC, todo isso criou um turbilhão na área de marketing e posicionamento de marca no mercado. E depois disso, a gente veio já o lançamento do iPhone, que mudou o behavior de todo
o consumidor e também o target das companhias. Logo depois disso, a gente veio o boom das redes sociais. Eu estou falando da questão de empresas, na parte corporativa. E agora a gente está nessa aceleração de toda essa transição. Mas eu acho que só uma coisa determina a trajetória de qualquer empresa e de qualquer pessoa no mundo corporativo e no formato de se viver hoje, que às vezes as companhias não entendem, e às vezes a gente também não entende, que é customer behavior, que é a atitude do cliente, é a atitude do consumidor e a forma com que eles consomem a informação. Então, durante muito tempo, eu acho que o tempo já passou. Eu acho que a gente já está muito atrás. Eu tenho muitos e muitos clientes. 4 anos atrás, eu percebi essa transição trabalhando em filme e televisão. Produzia a média de 18 shows de televisão semanais. E eu percebi que a televisão já estava morta. O único problema é que todo mundo espera um evento de lançamento, né? A televisão vai morrer, então vai ter um dia oficial que vai ser declarado a partir de hoje a televisão morreu. Não, a televisão já morreu quando a atenção do Quando público... você fala, só para o espectador entender, Caio está se referindo à televisão broadcast tradicional, daquela que você senta na frente para esperar a programação. É isso que ele se refere. Exatamente. Não esqueça que a nossa plateia precisa compreender os detalhes desta conversa. Obrigado por ser intermediário. Eu estou aqui para isso. Eu combinei com vocês antes. Eu estou aqui para isso. Então, eu acho que quando eu percebi isso há 4 anos atrás, eu tinha que entender qual que é a mudança de atitude e de consumo de informação de todos os usuários e consumidores e qual que é a tendência. A gente, por ser brasileiro, desculpa tocar nesse ponto, mas a gente tem uma tendência de utilizar muito o que eu chamo de achômetro. Até criei essa palavra em inglês quando eu falo com meus clientes, o thinkometer, né? Quando a gente mede tudo pelo que a gente acha. E aqui a gente chegou num país onde tudo é baseado em dados. E dados é o novo petróleo. Dados é o que vai determinar como que você vai criar sua estratégia para se reposicionar no futuro. Mas a questão não é se reposicionar, é se posicionar agora, porque o futuro já está aqui. E aí... Não, tudo bem, diga, que eu queria aproveitar isso que você está falando e passar para a Cíntia, mas pode concluir, claro. Eu só vou concluir rapidamente. Então, eu acho que é importante a gente perceber que esse momento de que a gente tinha que se preparar já passou. Agora, a gente vai ter que, a trancos e barrancos, se adaptar, entendeu? Com o que foi deixado para trás e criar alguma forma criativa, onde a criatividade vai entrar, para se reposicionar rapidamente e recuperar o tempo perdido. O que Caio está falando é aterrador, é pavoroso. E a verdade dói. Você está concordando, né, Cíntia? Vamos lá. O que é que você pensa sobre isso? Absolutamente. Eu gostei muito do posicionamento da Mariana e do Caio. E tem uma frase que eu gosto, que é: quando a hora da necessidade chega, o tempo da preparação já passou. E vai muito de acordo com o que o Caio está tentando falar, né? E essa só falou mais bonito. Não, a gente está aqui para se ajudar, para complementar. Um fortalece o outro. Mas essa questão das mídias sociais apresenta, sim, uma grande oportunidade. E eu acho que ainda há tempo, e eu tenho visto pessoas, microempresários, mais próximos de mim, crescendo, pessoas que antes não tinham essa visão. E as empresas, os grandes, né, do mundo corporativo, eles estão faturando bastante. As últimas compras que eu fiz foi através de propaganda que aparecia no meu Instagram ou no meu Facebook. Está tendo promoção disso ou daquilo. Então, a gente vai lá. É um poder tão grande da mídia social que coloca aquela marca em frente ao consumidor. Na sua mão. Na sua mão. Na sua mão. Você não precisa sair de casa. Então, toda essa tecnologia já estava preparando a gente para essa pandemia, para ficar em casa. E agora, quem não se preparou, quem não se aderia a isso, não tem como sobreviver. Então, é tipo uma faca de 2 gumes. Ou ela te ajuda, ou ela acaba com a sua vida, ou com a sua empresa. E a gente fala muito a respeito de
como a mídia vai ajudar as empresas, mas como a mídia também vai ajudar pessoas que estão no mundo profissional, que estão perdendo seus empregos, porque uma das coisas da pandemia agora é que ela vai abrir oportunidades imensas. Quando você precisava trabalhar, mudar de cidade para ir para outro lugar, agora você pode ficar no lugar que você já mora, trabalhar do conforto da sua casa. Então, tem tanta coisa boa que está sendo oferecida. Sem falar, Cíntia, sem falar numa coisa que está todo mundo assim, até com medo de tocar nesse assunto. Eu fico abismado para ver como o medo permeia quase todas as relações humanas, né? Vocês já pararam para imaginar a economia de recursos que implica nessa exército de pessoas que não precisará mais se deslocar de casa para o trabalho, que vai desde os combustíveis fósseis a madeira que não vai precisar para tantos escritórios. Mas é uma coisa tão absurda mas muita gente tem medo de pensar nisso porque é o pavor de sair da zona de conforto. Agora, eu deixei JD e Leandro para o final de propósito, porque eu quero que vocês reflitam sobre esse pânico sob o ponto de vista de mega usuários que vocês são, invenções que vocês fazem de si mesmos graças às redes sociais. Você primeiro, Leandro. Bom, eu vou começar com uma coisa que todo mundo na vida já ouviu. A internet não perdoa. E é em todos os sentidos. Ela não perdoa. A internet é imperdoável. E eu sempre digo que você, na internet, precisa estar o tempo todo vigilante. Por isso que eu tenho aqui no meu cenário uma corujinha ali, ó. Porque quando eu não vigio, ela vigia para mim. Porque a internet você tem que estar o tempo todo antenado e tal. E aí gostei muito do que a Mariana falou, do que o Caio falou, do que a Cíntia falou, mas eu acho o seguinte, dá tempo? Dá. Mas quem está muito para trás, infelizmente não vai chegar na minha visão de influenciador. Mas existem hoje, por exemplo, alguns caminhos que você pode seguir, como um personal stylist, que você contrata uma pessoa para fazer esse trabalho por você e fazer um supletivo do que você atrasou. Então, você hoje consegue fazer. Gostei do supletivo. Exatamente. Existe isso na internet também. Você consegue fazer um supletivo intensivão do que você perdeu e chegar pelo menos perto de quem já está lá em cima. Mas aí você precisa ter a mente aberta para aceitar o momento contemporâneo que a internet vive, né? Você precisa estar com a mente aberta para aceitar todos os caminhos que você vai ter que seguir. Se você for conservador, neste momento, na internet, infelizmente, você vai ficar para trás e você não vai conseguir nada na sua vida. Vá fazer televisão, vá procurar alguma coisa que se lide diretamente com o público, porque se você for conservador demais, você, infelizmente, não vai conseguir muita coisa na internet, não. E você, Neto? Eu concordo plenamente aí com o Leandro, porque é uma coisa que o que a mídia social criou, você não precisa fazer algo que se fala de blind advertising. Você pode construir audiência que gosta do seu produto, que gosta da sua mensagem. Você pode ali, literalmente, criar anúncios que vão target aquela galera. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, realmente não é um momento de retroceder. Concordo no fato que quem demorou muito tem muita coisa aí para aprender. Aquelas empresas, até por experiência, ficavam assim, não, mas depois eu aprendo a fazer live no Instagram, não, um dia eu aprendo a fazer stories, um dia eu aprendo isso, um dia eu aprendo aquilo. Chegou uma hora que não é um dia eu aprendo, eu vou ter que aprender isso agora. Então, assim, ou nós decidimos realmente abraçar essa realidade e pensar também nas oportunidades que isso criou. Porque, na verdade, a internet, mais do que nunca, e é isso que eu vejo com meus amigos, com clientes, com tudo, ela abriu mais ainda a chance de você crescer sua marca, vender o seu produto e expandir muito mais a sua audiência num momento como esse. Então, mas o empreendedor ou o usuário ele tem que ter a mente bem aberta para aprender várias ferramentas novas e perder a vergonha, que é algo que eu vejo que a galera tem muita vergonha de expor marca, mensagem e produto. Isso é algo também que eu vejo o pessoal meio com medo,
principalmente nesse momento, tá certo, tá errado, eu acho que é o momento de errar, de aprender, de descobrir o que dá certo para cada um. E é isso que eu tenho notado. JD, você tocou no ponto aí com toda a delicadeza, né, com toda a finesse. O negócio, o problema, rapaz, o buraco é esse mesmo, só é 1 milímetrozinho mais embaixo. Tem um problema geracional muito sério aí, porque essa revolução foi toda pilotada por moleques e molecas, por meninas e meninos novos, completamente criativos, virgens e enlouquecidos, o que é maravilhoso. E aí, os donos de empresa, eu não falo das novas startups, que elas já começam com jovens também, mas eu falo os caras acima de 35, 40 anos. Rapaz, é uma dor visceral para eles, primeiro, não compreender. Segundo, ter que confiar em quem tem 19, 20 anos. Então, todas essas são dores terríveis. O cara não dorme de noite, porque a empresa dele. Então, ele estava acostumado a comprar aquilo, botar na prateleira e vinha alguém e comprar. Sabe? Era uma... Acabou? 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 Então, eu pergunto a vocês o seguinte: os grandes têm gordura para queimar, os grandes podem errar, os grandes podem fazer dumping, o diabo a quatro. E os pequenos, como é que sobrevivem se tiverem nessa sinuca de não ter pongado no trem a tempo, mas precisam sobreviver? Por favor, dê alguma esperança aí para os pequenos. Eu começo com você, Caio. Carlos, eu não quero quebrar a esperança de ninguém, mas o que eu gostaria de frisar, algo extremamente importante. Eu acho que todos aqui são experts no lado do usuário, mas eu quero ir um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais profundo. O tema é qual será o futuro das redes sociais depois da pandemia. Para isso, a gente tem que entender o que as redes sociais é no exato momento. As redes sociais agora é uma corrida para ganhar sua atenção. Isso é o que acontece. Ela não está aqui para te educar, ela não está aqui para te entreter, ela está aqui para manter a sua atenção presa na tela o máximo de tempo possível. Para lhe levar para o seu curral. Para que eles possam capitalizar em cima disso, vender os seus produtos e ganhar, e capitalizar, como eu disse. Então, é extremamente importante entender de que todas essas empresas que estão... É a única tempo da história da humanidade onde a mente humana e as emoções humanas são hackeadas. Então, você pode ser completamente hackeado. Existem pessoas colocando seus pontos de vista e achando que são com aquela prepotência de que eu estou colocando o meu ponto porque eu sei do que eu estou falando e estou muito convicto, enquanto elas estão sendo totalmente manipuladas por ações dessas companhias de rede social para que você pense, para que você veja e que você assista aquilo que vai induzir como você pensa. Quando você procura um sapato no Amazon, e você vai no seu Facebook, tem propagandas de sapatos para você comprar, e ali eles estão induzindo você, as suas pegadas digitais que ficam para trás determinam quem você é, determinam as suas aspirações. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. A gente trabalhou com a companhia, e eu fiquei chocado, trabalhando em Chicago. Enquanto a gente está preocupado em ads no Facebook, em comentários no Facebook, essas companhias vão muito mais além. Por exemplo, essas companhias estão analisando o seu body language. 80% do que você se comunica, entendeu? Está na sua expressão corporal antes de você falar uma palavra. Então, eles já estão captando isso com câmeras, o seu movimento facial, a profundeza de análise dos algoritmos que são criados para entender o que você está sentindo, sua situação clínica, é muito mais profundo. Então, o meu choque foi aqui. O produto para ser advertised seria... o público target seriam mulheres grávidas. O algoritmo analisava o perfil de mulheres grávidas pela quantidade do turbilhão de hormônios no seu corpo. O perfil dela de navegação e as suas pegadas digitais eram muito específicas. O algoritmo captava aquilo e aí trazia esses dados de volta para a companhia com um acerto de 83%. Esse algoritmo determinou que essas mulheres estavam grávidas antes mesmo delas saberem que estavam grávidas. E elas já estavam sendo induzidas a comprar produtos de bebê
Visando uma gravidez que elas nem sabiam que tinham nem ainda. sabiam. Então, agora, o momento da humanidade é conheça a si mesmo, autoconhecimento, mas essa é a única época da humanidade em que algoritmos e empresas como o Facebook e YouTube conhecem de você mais do que você conhece de você mesmo. Então, existem algoritmos... Por exemplo, 2 ou 3 semanas atrás, eu estou trabalhando com realidade virtual... Eu só lembro uma coisa, Caio, a gente tem que limitar as intervenções para que todo mundo possa participar. E eu peço perdão por Não, me estender, mas eu só vou... Mas a gente volta sempre a você. Eu acho que é extremamente importante a gente entender esse ponto. Existe mais um poder de manipulação muito mais profundo e muito maior para induzir você a falar e fazer aquilo que é de interesses alheios do que você ter toda a autonomia de falar, eu domino a internet, eu tenho o controle, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero e é assim que eu controlo. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que entender esse lado profundo. Mas olha como essa sua explanação, que não tinha nada a ver com a pergunta que eu fiz, mas você fez muito bem em ter feito, me ajuda na pergunta que eu fiz. Eu agora estou preocupado com o seguinte: 91% das empresas nos Estados Unidos são pequenas, têm menos de 10 funcionários. No Brasil, então, é ainda mais. Como uma empresa tão pequena, e você sabe que o universo de empresas, principalmente falando no universo brasileiro, essa é uma grande parte da nossa plateia, brasileiros que vivem no exterior, no mundo inteiro, que estão assistindo a gente, muitos deles têm empresas que é ele e a esposa, é ele e um amigo, ele sozinho. Como esse cidadão, qual é a chance que ele tem de pongar nesse trem e... nessa nova realidade que virá depois da pandemia, ter alguma chance de sobreviver à hecatombe, a esse corte brutal que as redes sociais e a mídia digital está sendo transformada agora. Eu pergunto a Mariana a opinião dela. Você lida com essa situação? Sim. Meu conselho para os nossos clientes basta você notar o seu próprio comportamento como consumidor. Hoje em dia, antes de comprar algo, você vai ver os reviews dos produtos ou vai ver os reviews das empresas que prestam serviço. Você vai ver se tem uma credibilidade. Se você entra num site e compara esse concorrente com esse concorrente, tem algo a nível do subconsciente que te faz escolher um ou outro. Não necessariamente vantagens competitivas, fatores reais. Desculpe, Mariana, desculpe que é muito interessante isso. Podem ser fatores lúdicos? Pode também. Como até a cor de um background de um site? Sim, a psicologia das cores, tudo envolvendo neuromarketing, neurociência. Então, no momento em que você se analisa como consumidor e observa que a sua preferência às vezes não é simplesmente o preço ou o que aquela empresa oferece, mas vai além. Eu não sei porque aquele sexto sentido que a gente tem, ou gut feeling que a gente fala em inglês, eu quero essa empresa ao invés dessa. E aí você alia isso à reputação, às 5 estrelas, e você começa... Então, primeiro é a visibilidade, você entrou na fase do funil de vendas de conscientização. Depois você vai para a fase de credibilidade, que é onde você vê o que o concorrente tem diferente de você, diferente do outro que você está escolhendo, escolhe um dos dois. Depois entra na parte da compra, que é a ação de venda. Então, o meu conselho para o empresário, principalmente o empresário brasileiro no exterior, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é que no Japão, em todos esses lugares que nós estamos representando, né, e vivendo e fazendo negócios, o meu conselho é que você primeiro trabalhe na sua credibilidade, trabalhe na sua reputação, comece a pedir reviews para os seus clientes satisfeitos, porque isso tem um poder incrível no funil de venda, no fechamento do funil de vendas. E é barato, é gratuito. Então, hoje, a partir de amanhã, comece a ligar para os seus clientes satisfeitos, comece a pedir reviews, comece a pedir que o que eles falam verbalmente possa ser escrito ali no seu Google Maps, no seu Facebook, e logo em seguida, dê uma olhada no seu site. Ele fala tudo aquilo que você quer passar, ele consegue transmitir os seus fatores competitivos, sua vantagem competitiva, o que você
tem diferente do seu concorrente? O que que te destaca? E muitas vezes essa diferença, ela não está no produto ou no serviço, porque eu faço esse serviço, o concorrente faz, eu vendo esse produto, ele também vende. Mas muitas vezes essa vantagem competitiva está na sua paixão, está naquilo de você humanizar aquilo que você faz, com carinho, principalmente nós que somos brasileiros, com calor humano. Beleza, eu vou mudar um pouco o foco, porque eu acho que Mariana e Caio colocou o assunto num platô, Mariana já colocou em outro. Eu vou perguntar a Leandro já de uma maneira diferente. Leandro, você lida muito com o público, certo? Certo. Como é que você tem recebido, nesses últimos 4 meses, quando o comportamento das pessoas todo mudou, como é que você tem recebido o grau de dependência que eles têm da comunicação através das redes sociais? Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Caio e a Mariana, são bastante técnicos, é até difícil participar de uma live assim, quando a gente não tem tanto conhecimento técnico, mas Você estava ganhando aí o conhecimento, tá lindo. Estou aprendendo, então é isso que eu ia falar agora, estou aprendendo muito aqui. Eu estou aqui, ó, aprendendo, querendo aprender tudo. E essa questão de dar uma pinceladazinha rápida na questão dos pequenos, eu acho que não é nem tanto você ser grande ou pequeno, é a questão de você saber lidar com o seu público-alvo em si. Hoje a internet te dá uma oportunidade, por exemplo, de você vender uma árvore para quem mora num prédio, para ela plantar para ela plantar na sacada do prédio dela. Você consegue fazer isso pela internet, né? E aí a internet ela é surpreendente, ela tem um boom, tem gente lutando a vida inteira, de repente surge um Caneta Azul, né? De repente surge uma Jojo Todinho. Então, é você saber qual é o que você quer fazer e qual público você quer atingir de fato. Então, não desmerecendo, claro, esses artistas, têm o valor deles, claro, mas tem gente que está lutando a vida inteira e não consegue o sucesso que esse pessoal conseguiu do nada, mas é aquele chiclete, né? Grudou, ficou e pegou. Sobre a questão do que você me disse, as pessoas do que você me perguntou... Leandro, o que você está falando é muito importante. Eu vou ter que perguntar uma outra coisa. Eu adorei os exemplos que você deu, e agora eu lhe pergunto, será que independente de julgamento, que julgamento é uma coisa podre, né? Não vamos julgar ninguém, vamos aprender, que a vida está aí para aprender. No momento que esses artistas que você falou são um exemplo de terem feito sucesso no contraponto de gente que faz 500 escolas e luta e tem talento e não consegue, talvez a resposta não esteja numa junção muito química de oportunidade e foco? Eu não acredito exatamente nisso. O que eu acredito é assim, é você fazer a coisa certa no momento certo, e aí você aprender a identificar o momento certo para isso. Então, aí vem o conhecimento técnico da Mariana, vem o conhecimento técnico da Cíntia, do Caio, do JD, né? JD. E aí é a questão de você entender o momento. Então, por exemplo, eu falei do Caneta Azul, né? O Caneta Azul tem uma história sensacional, é um porteiro, de repente ele perdeu a caneta dele e resolveu fazer uma música. E aí eu entro naquela questão da mente aberta. Você precisa estar com a mente, se você quer trabalhar com internet, você precisa estar com a mente aberta para fazer, sendo ridículo ou não. O que é ridículo para você pode ser lindo para outro, entendeu? Então você não precisa se preocupar se é ridículo ou não, se é feio ou não. Se você for bom, vai. É a mesma coisa que eu falo sempre. Por exemplo, eu faço vídeos para a internet aqui no Japão. Se eu não for bom, eu não vou conseguir me sustentar. Pode vir o Whindersson Nunes aqui, ó, gravar um vídeo comigo. Eu não vou me sustentar, porque as pessoas estão aqui por mim. Vão ver o Whindersson, claro, que lindo, o Whindersson está com o Leandro, ótimo. Mas, no final, o Leandro vai continuar aqui, o Whindersson vai seguir o caminho dele. E se o Leandro não for bom o bastante para isso, tudo que veio do Whindersson vai com o Whindersson de novo. Então, você precisa ter esse feeling, essa mente aberta para você entender o momento certo, e a questão do que eu te disse, a internet te dá muitas possibilidades, inclusive de vender uma árvore para alguém plantar numa sacada de um prédio, entendeu? Isso é um exemplo lúdico, né? Um exemplo até parece impossível, mas você consegue, né? E a internet... Vindo de alguém que está no Japão, onde existe bonsai, não é nem um pouco, nem um pouco incomum. Não, você pegou o fio da meada. Você pode vender uma árvore para alguém plantar na sacada de um prédio, mas que árvore eu não falei,
Lógico que não. O- Se bem o que hoje em Carlos- dia você tem várias árvores que você pode plantar na Exatamente. sua O Carlos sacada. Góes é uma pessoa extremamente inteligente. Isso Não, mas é que eu adoro bonsai. Quando você falou árvore na sacada, eu já imaginei assim vários bonsais. Então, E mas você, quando você vai vender uma árvore para uma pessoa, principalmente no Brasil, por exemplo, ninguém vai imaginar o bonsai. um bonsai, Né? Então, Mas eu vivo com o Japão na minha cabeça. Mas é isso, acho que tem que estar com a mente aberta para entender o momento. JD, você tem alguma coisa para dizer para resgatar os pequenos aí, os abandonados pela internet? Sim, não tenham medo de ser gente na internet. Uma grande conexão de marca e um dos grandes benefícios, como foi colocado aí, das pegadas digitais, é que você pode ver o quão humanas as pessoas são e ver aquele tipo de comportamento e criar, literalmente, seguidores. Mas uma coisa que a gente às vezes esquece, e nós vemos aqui muito na empresa também, que a minha agência, a gente faz muito também esse coaching de social media, de personal branding, anúncios e tal, mas uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, que eu apliquei na minha marca, que eu sempre falo, não esqueça que social media é para você ser social. Então, ou seja, eu conheci as pessoas que me abriram portas absurdas no Instagram, no Facebook, vendo quem me curtia, vendo quem entrava nos anúncios e sem medo nenhum, mandava uma mensagem mesmo. Eu sou esse tipo de cara, eu vejo alguém interessante e falo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Né? A Cíntia tá ali, eu tô vendo ela. Porque, cara, às vezes a gente esquece que existem benefícios para isso. Eu não posso chegar aqui e falar, né? Cara, a mídia social, ela me deu uma plataforma, ela me deu, na verdade, assim, nós entendemos que a empresa, a razão que eu pude escrever, ter uma audiência e crescer dessa maneira foi assim. Confesso algo, um exemplo, quando o TikTok começou ano passado, eu fiquei meio assim, por quê? Eu pensava, isso aqui vai a algum lugar, isso aqui não vai, isso aqui vai ser tipo um Vine da vida, ou isso aqui realmente vai ter algum futuro. Agora, quando a pandemia começou, o TikTok explodiu. E tanto explodiu no meio literário, que foi onde eu entrei, assim, eu entrei tem 3 semanas de verdade no TikTok mesmo, que eu entrei e falei, não, isso aqui tem que ser parte da minha marca. Por quê? Quando eu comecei a ver a evolução disso, eu falei, cara, isso aqui até ano que vem vai ser potência. Queira você ou não, queira que você goste ou não, queira que você pense hoje que é brega, que é isso aqui vai dominar algum setor da mídia social. Quanto é que, se você posta um vídeo que você cria no TikTok, no seu Facebook ou Instagram, o algoritmo prioriza aquele vídeo. E eu falo de experiência, que se vocês forem nas minhas contas, vocês vão ver que os vídeos que eu postei feitos no TikTok, o alcance é muito maior. Então, isso... Mas sabe por quê, JD? Me perdoe, eu interferi todo mundo, vou interferir você também. Porque é muito falar. divertido, é E entretenimento. é totalmente Não, humano. é maravilhoso. Eu, por muito... exemplo, sou tarado por Moon Pie, que é um cachorro, que dublado, que é a coisa mais genial, mais simples. Então, eu fui criado apaixonado por Snoopy. Agora eu virei minha paixão toda para Moon Pie. Não, e algo assim semana passada nós recebemos um e-mail aqui na empresa que o TikTok já vai começar TikTok for Business, que você vai poder começar a fazer os anúncios dentro do TikTok. Então, eles estão fazendo já, eles estão fazendo. Já estão fazendo. Já estão fazendo. Então, estão fazendo 2 tipos de ação. O merchandising, que é o vídeo atrelado à marca ou à venda mesmo do produto, e também a publicidade, vamos dizer assim, mais tradicional, mais parecida com o que é feita no Instagram e tal, por causa do formato, do telefone. Muito interessante. Até agosto do ano passado, o TikTok já tinha ultrapassado qualquer outro aplicativo em downloads. Então, ou seja, isso aí os downloads são incríveis. O potencial é enorme. Então, assim, até na questão do network, eu falo um pouco até da indústria literária, o hashtag BookTalk já explodiu. Tenho amigos, meus autores, que entraram no TikTok de cara ano passado e já estão ganhando seguidores por dia. E o negócio do TikTok, o algoritmo dele, ele mostra o seu vídeo não baseado nos seus followers, mas é no interesse, ele lê a música que você usa, é muito interessante. Então, assim, se eu puder resumir, não tenha medo de ser humano. Empresa pequena, empresa média, é o momento de ser humano, porque as pessoas entendem que nós estamos aprendendo essa nova realidade.
E a gente tem que se beneficiar disso. Eu sei que as empresas, sim, existem esses trackers, a gente faz anúncio aqui, a gente sabe, todo mundo que você pega o behavior de alguém, você constrói o cliente perfeito ali dentro. Mas também é um momento de quê? De propagar mensagem, produto, criar conexão e ser social, não ter medo de mandar aquela mensagem, de ver quem está olhando e construir essas pontes. Eu acho super interessante. Quanto é que tá aqui, eu e o Carlos nos conhecemos pelo Facebook. Pois pelo é, não, a gente se conheceu pelas vias normais da literatura, né? Aí sim. Da literatura evoluímos para o TikTok. Exatamente. Ó, essa conversa está muito doida, porque essa conversa é uma conversa de 48 horas, entendeu? Eu já percebi, tem milhões de pessoas aqui. Tem gente querendo já marcar audiência com Caio, com Mariana. O inferno isso aqui. Mas não vou dar telefone. Vocês depois, no final, dão os telefones secretos de vocês, das redes pornô de vocês aí. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Agora, o negócio é o seguinte. Já estamos na segunda parte do programa. E eu não fiz o que eu queria, mas eu estou feliz aqui. Muita gente ligando, muita gente assistindo a gente. E os maiores elogios aos cérebros de vocês. Então, avisem a seus cérebros que eles podem se sentir felizes, porque há inúmeros elogios para os cérebros de vocês aqui. Entramos nas perguntas do público e aí tem uma regra. Respostas curtas, para a gente poder perguntar o maior número de perguntas possível. E as perguntas são dirigidas, são orientadas um por um. E a primeira pergunta é para o senhor Caio. Senhor Caio, a dona Marília Cavalcante, do Rio de Janeiro, pergunta: o Facebook está com os dias contados, Caio? Toda vez que uma tecnologia atinge um nível de maturidade, abre espaço para a próxima. Então, eu acho que o Facebook tem atingido um nível de maturidade alto, assim como o celular tem atingido um número de maturidade que está abrindo espaço para o próximo. Eu acho que o que está com dias contados é a capacidade que o Facebook tem de vender produtos através da sua própria plataforma. Porque agora o objetivo principal é vender ideologia. E o grande problema que eu acho que acontece com essas redes sociais é que ela deu voz aos inteligentes, aqueles que tinham algo para ensinar, e deu voz a estúpidos, entendeu? Racistas, com todo tipo de problemas terríveis para poder nos ensinar algo, nos desviar do caminho correto de relação social. Então, eu acho que existem 4 plataformas que estão sendo criadas já há 6 anos. E elas estão no background, estão totalmente sendo controladas por Facebook. Quem são? Google, Quais YouTube. São? São duas ferramentas sendo criadas por YouTube, Facebook e Google. E uma se chama Material... Você começou com Material Language, que ainda não tem um nome definido. Mas essa vai criar... Tem sincronizado completamente neurociência em todo tipo de ação. Você vai poder tocar o sentimento, a emoção do outro no seu processo de socialização pela internet. Então, as coisas estão muito mais além. Quando a gente fica tocando as coisas na superfície, essas companhias já estão muito mais adiante no processo de desenvolvimento. Então na sua opinião, o Facebook não está com os dias contados? Não está com dias contados. Bom, deixa eu refrasear. Está com os dias contados, mas não por simplesmente ignorância do Facebook. Porque o Facebook já está com investimentos profundos. Por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada tem aumentado o investimento do Facebook. Ela adquiriu 450 startups nos últimos 6 anos em realidade aumentada e realidade virtual. 450. E dessas companhias se criou uma outra companhia onde essa plataforma que vai te dar uma imersão virtual de socialização com algo, com um ser virtual completo, de uma maneira tão profunda que os dias do Facebook estão contados. Essa rede social tradicional que a gente está... Então, por isso que aquela pergunta do começo, será que o tempo a gente já está atrasado? Eu acho que está atrasado, porque assim que você conseguir o nível de entendimento que o JD, que o Carlos,
a Mariana, a Cíntia e a Leandro adquiriram, essa nova plataforma já se estabeleceu e você vai ter que começar tudo do zero de novo. Então, esses últimos 4, 5 anos de reestruturação de companhias tem sido uma só. Eu gostei do que o Neto falou, eu acho que resume numa frase: you shall not sell, ou seja, não é a hora de vender produto nenhum, é a hora de você se humanizar, é a hora de você agregar valor e não mostrar valor. Por exemplo, esse quadro é um exemplo Caio perfeito. Almeida, eu preciso fazer outras perguntas. Concordo. Esse quadro é um exemplo perfeito. Você está agregando valor e não mostrando o valor que o Fox Brasil tem. Isso é importante. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que, quando elas pegam a linha de raciocínios, e se você interrompe, ela fica fula da vida. Então, eu lhe peço desculpa, mas eu tenho a obrigação, é o meu job description de ser equânime. Mas, obrigado. Você vai ter muito trabalho comigo, desculpa. Ele é palestrante, Carlos. Peraí. Agora eu tenho uma pergunta para a Mariana. A pergunta é de... Na verdade, não é uma pergunta. Ela afirma uma coisa que é o seu comentário sobre isso. Inclusive, ela te conhece. Flávia Proença, todas essas recomendações que têm se dado aqui têm que ser feitas com critério. Senão, é somente desperdício de dinheiro e audiência, não é? Sim, com certeza. Eu gostei do que eles falaram, acho que foi o Leandro falou sobre conhecer a audiência. É o primeiro passo, é conhecer a sua audiência e falar com ela, falar nas emoções dela, como o Caio acabou de falar, como o JD acabou de falar também, sobre a humanização. Se vocês repararem, esse é o tema das mídias sociais. É por que o TikTok está em tanta evidência? Porque você pode ser bobo, você pode ser engraçado, você pode ser você mesmo. Por que a reality TV vende tanto? Porque nós temos uma curiosidade por contar histórias, por saber da história do outro, quem é você. Então, quando você se apresenta como marca vulnerável, ou você apresenta como empresa de forma vulnerável, trazendo o seu conhecimento, fazendo vídeos, todo mundo fica com vergonha no início, mas quando você começa a fazer, você percebe que as pessoas gostam, existe uma audiência, então é só começar, mas tem que conhecer a audiência, tem que se preparar para comunicar com essa audiência de uma forma efetiva. Olha, eu teria uma pergunta para você agora, mas eu não vou fazer por disciplina, tá? Esse negócio de se expor tem uma grande bruma, que é o seguinte: quanto mais você se expõe, a sua fragilidade, se ela for uma exposição verdadeira, se isso refletir quem você realmente é, o nível de empatia que você consegue com isso é uma coisa absurda, é uma coisa imensa. É aquela história da pessoa virar para você e dizer: eu tenho esse problema. A pessoa imediatamente vê você como um ser humano real. Exatamente. Bom, mas a pergunta é para o Leandro. Leandro, a pergunta é o seguinte: vem do Japão, de Kakuka Kikugawa. Eita, meu amigo. Todas essas transformações, toda essa velocidade, está todo mundo aqui comentando, muita gente comentando aqui, que se ficar perto de vocês 5 aí, sai da frente, porque é carreta desenfreada descendo ladeira abaixo, tá? Toda essa velocidade, toda essa necessidade de atualização, como é que isso convive com o momento que está todo mundo preocupado com sobrevivência por causa do Covid? Simples e fácil. Primeiramente, antes de mais nada, não posso perder esse negócio aí que o pessoal está falando aí, viu? Vocês estão no Brasil, chama TikTok. O pessoal fala, como é que é? Fala aí, JD. Fala de novo. TikTok. TikTok. É o TikTok, tá? TikTok. Traduzindo para você, é o TikTok. E se for em Pernambuco, é TikTok. Exato. Adoro. A Cíntia tem... Se for na Bahia, é TikTok. A Cíntia tem uma... Como é que fala? Um sotaque maravilhoso. Obrigada. Enfim, vamos responder aqui. Eu já até perdi a pergunta, cara. Não, como é que a pessoa consegue estar antenada nessa transformação, nessa mudança, preocupada em sobreviver com o Covid? Aí que tá. Este é o momento, como falou o Caio, de agregar. Então, esse é o momento de você aproveitar para aprender o que você não tem tempo para estudar.
Então, por exemplo, muitas vezes com a vida corrida que a gente tem, trabalho e tal, casa, você não tem tempo para parar para ler um livro, por exemplo, né? Você não tem tempo para parar para ler um livro. Então, já vou aproveitar e vou dar uma dica do livro aqui, ó, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas, de Ricardo Ventura, por exemplo. Então, hoje você tem um tempo nessa pandemia, durante essa quarentena, que você está parado em casa, em vez de ficar aí procurando coisas sem valor, leia um livro, assista um documentário, vá aprender a história da sua cidade. Quantos de nós conhecemos a história da nossa cidade? Como surgiu a sua cidade? Quem fez a primeira pedra fundamental da sua cidade? Você sabe? História é muito importante para você se construir como pessoa. Então, eu acredito que este é o momento, na verdade, de você aproveitar, porque essa pandemia está te dando uma oportunidade ímpar, de você aproveitar o simples da sua vida e fazer o que você já não fazia há muito tempo. Tem gente que está aproveitando para brigar, tem gente que está aproveitando para fazer milhares de coisas, mas também tem gente que está aproveitando para estudar, por exemplo, fazer um curso à distância, fazer uma consultoria, né? Vender o seu produto, de certa forma, pela internet. Você consegue, não é o momento para comprar? É sim. Se for conhecimento, conhecimento, você tem que adquirir sim. Ninguém parou de comprar. Ninguém parou de comprar um minuto sequer. Exatamente. E isso tem também maximizado essa questão. Na verdade, o consumo físico das pessoas diminuiu, mas o consumo na internet está assim... Explodiu. Que nem fala o seu... Agora, eu vou conectar isso que você está falando, Leandro, com uma pergunta que veio aqui. Muito interessante. Essa pergunta é para você, JD. E essa pergunta ela é muito referente a um público menos jovem, tá? Portanto, vou perguntar de propósito para um cara mais jovem, para saber o que é que um cara mais jovem pensa. Tudo isso que vocês estão falando, Caio colocou um panorama de Mad Max na frente. Mariana veio com a doçura dela, botou uns panos quentes. Cíntia também e tal. Mas a situação é a seguinte: logaritmos, perda completa e total da privacidade, você passa a ser número, Matrix já é coisa até do passado. E a ética nisso? Como é que fica? Acaba? Não creio que acaba. Eu creio que nós nos adaptamos com aquilo que nós conhecemos. Então, assim, as empresas, os influencers, a maneira que você compra, que você vê as coisas, isso aí a gente está em evolução e está em mudança, isso é fato. Não tem como esconder, entendeu? Um exemplo, quando eu quero falar com a minha audiência, depois, são 8 anos no meio literário, então são 8 anos conhecendo essa audiência, como o Leandro falou aí, são muito estudo, muita experiência, você acaba que o quê? Vejo que é perda de privacidade? Não, eu vejo que é mudança de comportamento. Então, assim, como você vai fazer isso, o que você vai fazer com isso, I think it's up to you. Talvez também, porque como eu peguei, né, tipo, eu tinha o quê? 20 anos por aí, quando o Facebook, né, essa mudança toda. Então, em 2013, eu entrei de cabeça no Instagram e eu vi esse crescimento e foi onde eu conheci tudo isso. Então, eu sou parte dessa geração que pegou esse data e você está vendo essa mudança. Para mim, no behavior que eu vejo e no futuro que nós vamos ter das empresas nos próximos 5 anos, é momento de adaptação. Se você pensa que isso a privacidade foi embora, você vai ter que aprender a lidar com isso, porque os telefones não vão parar com isso e os algoritmos não vão parar de te ler. Traduzindo para o povão, o negócio é o seguinte, bicho, seus conceitos éticos, eles vão ter que se adaptar, eles vão ter que mudar, ou você vai chorar, como se diz na Bahia, chorar no pé do caboclo, porque o Totalmente. Mundo anda, a lusitana, o mundo gira e a lusitana roda, não vai mudar. Sim. Então, isso é uma discussão muito séria que existe no mundo mais intelectual, todo mundo chorando, muitas pitangas, porque a privacidade acabou. Acabou. E aí, como é que vai fazer? Mas é importante... Claro, pode falar, Leandro, lógico. Desculpa, Carlos, é importante dizer que, embora a privacidade acabe, você tem, com a internet também, a oportunidade de você mostrar o que você quer e o que você não quer. Exatamente. Exatamente. Então, você mostra para o seu público o que você quer que eles vejam.
Né? Então, eu quero que ele veja, por exemplo, essa caricatura feia que tem aqui em cima minha, eu quero que eles vejam, então eu vou colocar aqui. Né? Agora, tem fotos que eu não quero que eles vejam que estão na minha mesa. Né? Então, a gente tem também essa oportunidade. Desculpa, há controvérsia sobre isso, né? A gente sabe que há, porque tem aquela história do grande irmão, que a gente já está vivendo na era do grande irmão, a China principalmente, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar. A Cíntia, a Estela Oliveira Gomes faz uma pergunta preciosa, preciosa. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, temos que mudar, vamos agitar, vamos mudar, pá, 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 pá. Como é que você modifica na cabeça do ser humano milênios de cultura e abre a cabeça com um machado para ele entender coisas que ele não estava preparado para entender? O processo é esse mesmo? O processo é nesse nível de dureza ou não? Não necessariamente. Tem pessoas que elas se limitam, elas acham que não são capazes, e aí você precisa realmente mudar o seu ponto de vista. Vai muito trabalho psicológico, a mudança de mente e adaptação. Porque eu conheço microempresários que eles não eram necessariamente muito aptos a trabalhar nas mídias sociais, mas estão expandindo o seu negócio. Eu tenho uma amiga que mora em outro estado aqui nos Estados Unidos, ela é uma costureira, né, amiga de Recife, costureira, e apesar dela, a costura atualmente não ser a fonte de renda dela principal, ela viu uma oportunidade de costurar máscaras. E ela usou a mídia social do Facebook, do Instagram e do WhatsApp para divulgar os seus produtos. Então, existe chance para todo mundo. O mar tapa peixe para todos os tipos de negócios. Enquanto uma empresa muito grande está vendendo os seus produtos, algumas pessoas estão procurando por marcas, elas se associam à marca, elas veem valores em agregar aquela marca. Outras pessoas estão procurando por produtos baseados em preços. Então, existe chance para todo mundo e não precisa quebrar a cabeça de ninguém com machado para introduzir essas ideias. Foi só uma figura meio sacrinesca, assim, mas tipo meio assim, filme de terror de meia-noite, 1h da manhã, que eu adoro, sou fã. Mas não tem essa necessidade, mas as pessoas elas só precisam ser positivas e se adaptar à cultura tecnológica, está aí na frente da gente. Sabe por quê, Cíntia? Eu, com certeza absoluta, tenho idade de ser avô, ou pelo menos pai de todo mundo, com certeza. Avô é bem capaz também. E eu sempre procurei ser uma pessoa extremamente aberta, arriscando, acreditando na vida, porque isso é minha natureza. Tá? Então, eu não tenho problema nenhum se Caio virar para mim e dizer assim, Carlos Borges, muda tudo! Você está todo errado. Eu vou dizer, é mesmo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas essa não é a realidade da maioria dos meus colegas de geração. E eu tenho que ver o lado deles, porque ninguém tem a minha vida ou a minha história de vida e vou dizer, não, está fora, você tem que se adaptar. Não é bem assim. É importante você... A aceitação ela é muito melhor resolvida e ela dá resultados muito mais amplos quando ela é uma aceitação compreendida, compartilhada, não uma aceitação imposta. É a questão do racismo. Está na lei que racismo é crime. Impede que uma grande parte da população seja racista, mas se em vez de ter apenas na lei houvesse uma verdadeira preocupação da sociedade em educar todas as crianças, desde o início, desde quando a escravidão foi abolida, que somos todos iguais, que cor da pele é só uma coisa divertida e engraçada. Um é preto, outro é vermelho, outro é amarelo, porque as crianças nascem sem racismo. Elas são educadas para ser racistas, pela circunstância em que vivem. Então, a mesma coisa trazida para essa revolução, que é muito mais traumática do que vocês, porque vocês todos são jovens, estão super bem resolvidos na era digital, vocês são navegantes dessa era digital, mas tem um bando enorme de gente que está no porto, vendo esse barco já saindo do cais, com medo de pular e cair na água, com medo. Então, eu perguntei exatamente porque existe uma plateia muito grande preocupada com isso.
Então, não é necessário, você foi muito bem, não é necessariamente na base da porrada que você vai aprender. A migração para o mundo digital, ela pode ser muito mais bem resolvida, muito mais fácil e prazerosa. Eu tenho um prazer enorme no que eu aprendo. Claro que eu estou há anos-luz de ter algum tipo de conhecimento que me desse certeza de que eu sei alguma coisa, mas a minha curiosidade nunca morre. Bom, agora a gente está chegando perto do programa, mas ainda tem uma pergunta para Caio aqui. Caio, pergunta para você é o seguinte. Olha, eu tenho que agradecer umas pessoas, porque tem mais de 200 perguntas já chegando, tá? Então, eu quero agradecer a Alexandre Nunes, Jaira Moretti, Mauro Araújo, do Rio de Janeiro, Timóteo Fujimoto, Raul de Souza, Sueli Gusti, Marina Suzuki, Airan da Silva, Maria Tereza de São Paulo, gente, Juliana Santana, puxa, muita gente, tá? Você falou aí, Caio, na sua pergunta, e alguém prestou atenção e fez a pergunta aqui agora. Você falou uma frase muito forte. O momento de vender ideologia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso é um monstro, se isso pode não ser um monstro e como isso funciona. Por isso que eu fiz questão de frisar esse ponto, porque eu acho que esse poder manipulador da mídia social e da internet sobre o usuário, e você ter conhecimento de que em muitas das suas atitudes, dentro das suas pegadas digitais, deixam todos os vestígios e o trace, o caminho para que essas empresas entendam quem você é, para depois colocar em frente de você aquilo que está mais dizente com a sua característica. Por exemplo, neurociência e inteligência artificial somada junto é o que está por vir, é o que vai dominar. E entender o que faz você ficar irritado, defender o seu ponto de vista e querer descer porrada em todo mundo, é importante para mim, porque eu posso te controlar dessa forma. Então, se eu quiser te descontrolar, te tirar do foco produtivo, que você está produzindo algo para contribuir com a sociedade, mas se eu conseguir tirar você desse foco e fazer você se focalizar em defender um ponto de vista ideológico que você tenha, porque eu penso diferente, e eu chegar nesse ponto de conseguir apertar esse botão, eu tenho controle sobre você. E o grande problema que está acontecendo é que a rede social tem esse controle sobre nós. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma analogia clara. Eu acho que a rede social hoje é um sacerdote, um padre, que vive de vender as confissões dos seus fiéis. Então, os seus fiéis vêm, se confessam com ele, e ele vende aquilo para outras pessoas. Então, você está colocando com cada clique que você dá, com cada material, cada conteúdo que você consome na internet, você está deixando todas as evidências do que você pensa, do que você acredita, gosta, né? do que você gosta, do que você acredita, das coisas que, por exemplo, a neurociência diz de que a ocitocina no organismo de quem é mais conservador tem um nível mais alto. Existem ferramentas já muito bem descritas pela rede social que faz aumentar o nível de ocitocina no seu corpo. Quando eu aumento esse nível de ocitocina, eu induzo o tipo de navegação que você tem na internet. Quando eu induzo o nível de navegação que você tem na internet, eu coloco na sua frente o tipo de conteúdo que eu quero que você acredite. Então, 70%, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu assisto o que eu quero. 70% do conteúdo do YouTube é por reference, que o YouTube coloca na sua mente. E você não precisa ser muito inteligente para perceber isso, porque se você prestar atenção minimamente, porque eu sou youtubeiro assim, radical, eu não vejo YouTube o dia inteiro, quer dizer, o dia inteiro, mas é a minha referência básica. E sempre os danadinhos estão lá me oferecendo os petiscos que eu mais gosto.
Quantas vezes você já parou na frente do YouTube para assistir um vídeo e 3 horas depois você acordou e falou assim, onde foi todo esse tempo? Eu digo aos meus clientes assim, você é formado em que faculdade? Eu sou formado na universidade do youtube.com, entendeu? Do google.com, porque é ali que eu adquiri toda a informação, então tá tudo ali. Então cabe a mim, mas eu simplesmente chegar na internet e navegar hoje, tirando a prepotência que às vezes a gente tem, de que eu estou navegando com total controle do que eu estou fazendo. Não, você tem toda a razão. De que eu não estou, de nenhuma forma, sendo induzido a criar uma rede de intrigas. Desista. E de que eu tenho total controle daquilo que eu estou falando, eu acho que a gente está sendo naive. Você foi muito doce agora. Naive não é a palavra. Você está sendo BURRO. Exatamente. Então, aí eu quero voltar no ponto dos pequenos. Os pequenos empresários, as pequenas empresas, o segredo está na humanidade que você pode promover de relação de um ser humano para com o outro. A inteligência artificial vem para trazer analisar quem você é e jogar na sua frente momentos de indução para que você faça aquilo que você não quer fazer naquele momento. Mas quando você é você mesmo, de uma maneira íntegra, de uma maneira real e verdadeira, e você não está vendendo nada, mas você está mostrando um valor, eu vou agregar um valor à sua vida, você vai ter não mais customers, que esse é o grande ponto. Todo mundo, todo pequeno empresário está indo para a internet para procurar clientes. Você tem que procurar followers, seguidores, simpatizantes. E você tem que procurar as ferramentas necessárias para poder adquirir isso. E como você faz isso? Com humanidade, com contato direto, humanidade de pessoa, empatia. Isso, beleza. Vou parar aqui, senão o Carlos vai me cortar de novo. Não vou lhe cortar, não vou lhe cortar, não. A gente está chegando perto do final do programa, mas eu tenho agora nós vamos para um território um pouquinho diferente. Eu tive que somar várias perguntas aqui, porque a gente não vai ficar aqui até meia-noite, porque eu não estou ganhando para isso, entendeu? Vamos logo colocar coisas nos seus devidos lugares. E cada uma, coitada da Mariana, é quase 3 horas da manhã em Portugal, entendeu? A outra não, Cíntia, você está como o diabo gosta, que nem foi trabalhar hoje de tarde, entendeu? Está por conta do Batata. Eu vou escolher para cada um de vocês um determinado fenômeno digital e quero que vocês falem 1 minuto sobre a opinião de vocês a respeito dele, tá? Caio vai ser o último dessa vez. O primeiro é você, Geidi. Netflix. Isso sob a ótica de amanhã. Netflix vai dominar o mundo ou já domina o mundo? Já mudou o entretenimento total. Eu perguntei se domina. Já domina e só vai crescer. E você vê os competidores aí, o HBO Max, você vê Disney Plus. Disney Plus. Eu não tenho TV a cabo há anos. Eu não sou consumidor de televisão a cabo. Eu tenho Netflix, tenho HBO, totalmente subscription. E esse é o futuro do entretenimento, entendeu? Querendo ou não, eu escolho a hora que eu vejo o programa que eu quero. Eu sento ali e vejo. E não tem problema nenhum de pagar por isso. De maneira alguma. Eu só não tenho a paciência de ter TV a cabo. E aí entra um exemplo. O meu padrasto já adora TV a cabo e não é fã de Netflix. Eu já sou totalmente oposto. E eu não vejo entretenimento eu mudando. Sou Netflix desde os 3 envelopinhos por pedido. Sim. Mas o Netflix pegou no coração de quem é cinéfilo, entendeu? Foi aí o grande começo de tudo, entendeu? Absolutamente. Então, agora eu vou partir para Mariana e falar para ela TikTok. Então, o que eu comecei a falar sobre isso e vou continuar do que eu estava falando. O que me encanta no TikTok é a questão da vulnerabilidade. Eu acredito que no início era só a meninada, eles acabaram de fazer algo, ou pelo menos foi atribuído a eles a questão do rally do presidente, que foi o primeiro em Tulsa, e de repente eles começaram com os hashtags e começaram com os compartilhamentos, até ensinando que não era certo, o caminho de como fazer e burlar. E no final, uma arena de 19 mil pessoas, tinha 6 mil pessoas,
e um presidente frustrado. Então, antigamente, a política, ela era... Se você pensar, tudo começou com MySpace, né? Com meninada brincando, e ninguém dava atenção para aquilo. E hoje, presidentes são eleitos através dessas mídias. E agora o TikTok tem sido algo que tem sido usado nesse nível de mexer na política. De mobilização, né? A filha da press secretary, da secretária de imprensa, ela tem 15 anos e ela tem usado o TikTok para falar da mãe dela e colocar lives com a mãe em casa, mostrando, e a mãe pegando o telefone dela. Então, assim, hoje o nível de privacidade, tudo isso que a gente vem falando, tá na mão da meninada, mas eu vou para o TikTok para rir. Você já disse, né, que também se gosta. É gostoso, é muito interessante você perceber que... Eu gosto e não é só lúdico, não. Eu gosto porque acho extremamente criativo, Sim, extremamente humano. É um palco mesmo. Agora, você precisa... JD tocou no nerve, né? Touch the nerve. Você precisa realmente liberar a sua cabeça e entender que a vida é bela, entendeu? Então, por que não que o cara que está fazendo a coisa, o cara lá gordão, vestido de havaiana, fazendo... É divertido, 100%. pode até não ser muito legal. Eu queria adicionar uma situação rapidamente, que se vocês olharem os baby boomers, né, na parte dos hippies, o que aconteceu foi que a gente vinha de uma gerações muito rígidas, e muito, você não se mostra, não, isso você não faz, isso você não pode. E a gente vinha, os nossos avós, né, vinham dessa forma, isso não toca, isso não pode. E de repente os hippies vieram e quebraram muita coisa, e os filhos deles, na inteligência emocional, foram ensinados que, na observação, com a época do Freud, com toda a parte de psicologia que veio na nossa geração, no nosso século passado, melhor dizendo, a psicologia entrou e começou-se a observar que os que davam melhor na vida eram aqueles que não eram tão reprimidos. Então, começou com a parte do construtivismo nas escolas, de ensinar as crianças a serem mais criativas, com inteligência emocional, e foi se criando uma geração mais criativa, mais vulnerável. O Instagram, ele ainda coloca um make-up, né? Tem aquele glamour. No TikTok, muitas vezes, é aquela vulnerabilidade é raw. que faz, que é o que atrai as pessoas, né? Então, isso já é algo que veio, não é o Covid acentuou, mas já é algo que já vinha, era tendência mesmo. Agora, os Zoomers, né, que são depois dos millennials, eles nascem, minha filhinha tem 3 anos e ela sabe a senha do meu telefone. Ela sabe colocar a senha para entrar, para desbloquear. Eles já nascem com tudo isso em mãos. E eles têm o poder de influenciar eleições, coisas nesse nível. Com certeza. Cíntia, qual o futuro de redes como o LinkedIn? Adoro. O LinkedIn, eu fico feliz que você trouxe isso à tona, porque algumas pessoas elas esquecem disso. Então, eu particularmente uso muito para me posicionar profissionalmente, para compartilhar assuntos que são relevantes para a minha área financeira, de risco e análise, coisas desse tipo. Então, para as empresas, elas precisam se posicionar lá, criar o seu perfil, se posicionar profissionalmente, mas é um lado que abrange também ambas as partes, o lado de quem vende e o lado de quem compra, produto ou serviço. E as empresas se posicionam lá, as pessoas se posicionam como força, capacitação, oferecendo seu conhecimento para... Eu vi o perfil do Caio Almeida, eu estava procurando todas as pessoas que estão participando desse debate, e eu consegui ver o perfil do Caio. Olhei, li sobre ele, então... Cíntia acaba de informar a Leandro, a Mariana e a JD que ela recomenda que vocês também tenham um perfil no LinkedIn, ok? Eu tenho. Bom, então, Cíntia, obrigado. Agora eu pergunto a você, Leandro, que deve ter uma experiência muito grande nas plataformas onde você coloca o seu produto, coloca o seu trabalho. Você
E o YouTube? O YouTube vai virar somente uma gigantesca biblioteca de vídeos, ou você vê ainda o YouTube como a base de todo esse processo de plataformas para todo mundo ter seus canais de televisão e tal? Bom, eu devo dizer que eu odeio o YouTube, já deixando claro para os senhores. E tanto é que eu não invisto muito no YouTube na minha área de influenciador. Eu gosto muito de Facebook. Sua plataforma master, então, é o Facebook. É o Facebook, é onde eu foco mais o meu trabalho, porque aqui no Japão, a comunidade brasileira no Japão, ela consome mais Facebook. Então, é o meu público-alvo, então é onde eu invisto mais. Mas eu acredito que o YouTube também, eu não sei se é a opinião dos meus pares, mas tem ficado muito chato na questão de quanto mais regra você põe, regra é importante, não estou dizendo que não é importante, não, é muito importante, mas regras excessivas acaba deixando o negócio muito chato. Então, hoje você coloca, por exemplo, hoje você põe um vídeo falando sobre violência doméstica, o YouTube vai lá e te bloqueia. Ou alguém vai lá e denuncia e quebrou seu vídeo. Aí alguém vai lá e coloca um vídeo da guerra da Síria, onde se mata milhares de cidadãos, e o vídeo está com não sei quantos milhões de visualizações e ninguém faz nada para mudar isso. E aí você acaba ficando, pô, eu coloquei uma coisa importante, guerra também é importante que as pessoas vejam, não é? Mas a guerra eu não posso mudar lá porque eu não faço parte da diplomacia e tudo mais. Mas a violência doméstica eu posso conscientizar as pessoas. Quantas mulheres são agredidas por segundo no mundo, né? E eu não consigo colocar um vídeo no YouTube para conscientizar essas pessoas, porque o vídeo fere as pessoas, é um conteúdo abusivo. Não é abusivo, é a relação que essas mulheres estão vivendo dentro de casa. Não é o meu vídeo no YouTube. Então, na minha concepção, minha opinião, é que o YouTube ele tem se regrado demais, ele tem fechado muito as fronteiras, né? Ele tem se limitado demais, e isso vai fazer com que o YouTube, com o tempo, seja assim uma leve biblioteca de vídeos, tanto é que outras plataformas já estão tomando aí, como TikTok é mais interessante hoje e tal, mas eu acho que outras plataformas que tenham mais aí como é que fala? Liberalidade mesmo. Liberalidade, né, que deixem as pessoas mais à vontade. Claro, conteúdos como pornografia, essas coisas não, né? Mas conteúdos importantes para a sociedade, de fato, devem ser considerados, deve ter aí um meio termo para isso, e o YouTube não tem trabalhado essa parte, né? Então, eu acho que o YouTube tem tudo para ficar aí como biblioteca mesmo. Sim, bom, sim. Caio, de você eu deixei uma surpresinha para o final, eu não fiz essa pergunta veio aqui no meio das perguntas. Você não acha que, e quem quiser também falar sobre isso pode, tá? É a pergunta final, mas se alguém tiver algum comentário, pode fazer, é só levantar o dedo. Você não acha que para toda essa explosão de sucesso, toda essa explosão de aceitação popular, toda essa realidade irreversível que é a mídia digital, as redes sociais, tem muito poucos players. O YouTube não tem um concorrente de fato. O Facebook não tem um concorrente de fato. Eles concorrem entre si, mas eles estão cada vez mais ocupando fatias muito bem determinadas do mercado, de forma a evitar certas zonas de fricção e competição danosa entre eles. Então, você acredita que o mercado digital está a caminho de uma cartelização ou vem muita coisa nova por aí para explodir esse controle que está hoje nas mãos de 5 ou 6 players? Essa cartelização já existe, e já existe há um bom tempo, porque na história da humanidade, nunca um grupo de 50 grupos de engenheiros no Vale do Silício dominou 2 bilhões de pessoas ao mesmo tempo e a sua experiência online. Então, esse grupo pequeno de pessoas, não se esqueça de que para cada clique que você dá na internet, tem 1000 engenheiros dessas companhias
analisando em detalhes o que te levou a dar aquele clique. E o que eles podem fazer para levar você a dar o segundo clique. Mas eu estou falando da cartelização, Caio. E estou chegando de lá. Concorrentes para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Você enxerga isso ou eles não vão deixar espaço para ninguém? E eu estou chegando lá. Justamente pela capacidade que eles têm de ver de onde veio o seu clique, aonde você está clicando e onde você vai clicar, eles induzem você e o tráfego da internet dentro de um grupo específico para que mantenha o cartel deles funcionando. Então, esse que é o grande problema dessas outras, com exceção do TikTok, que não vem do Vale do Silício, é chinesa. Então, essa capacidade que o TikTok tem, por isso que isso está virando, o TikTok é mais um fenômeno na parte técnica, no background, do que vocês imaginam. Porque ele veio para disrupt... Veio, como se diz na Bahia, para jogar vatapá no ventilador. Veio para jogar vatapá no ventilador e trazer para essas companhias aqui, que teve o domínio, que tem o domínio desses cliques durante tanto tempo, e o que o TikTok está fazendo, tanto que a influência deles, o primeiro passo deles foi entrar de uma forma política e envolver o TikTok em uma polêmica política de controle dos Estados Unidos e da China. Logicamente que isso aí é questionável, a gente pode ir mais profundo, mas eu acho que essa cartelização está com os dias contados. As duas coisas que nos vão levar ao próximo passo com esse controle dos dados é a quantidade de informação e dados que são criados, a capacidade de processamento desses dados. A quantidade desses dados são criados hoje na internet de uma maneira absurda, que os dados são lá. A capacidade de decodificação desses dados vem através de uma internet rápida. Assim que o 5G tomar conta, a capacidade de processamento desses dados em tempo real será uma forma absurda. Sim, Carlos. Não, vai lá, eu queria só que você abreviasse. Porque isso... eu sou, como vocês já viram, eu sou passionate. E outra coisa, eu sou um otimista. Você não é péssimo, não. Você é ótimo, mas é prolixo. Eu sou um super otimista da tecnologia. Eu acho que é hora de parar de demonizar a tecnologia, principalmente os mais antigos, os pequenos empresários. Paremos de demonizar a internet e vê-la como uma ferramenta de transformação das gerações, da educação, do tratamento civil e político da nossa história. Isso eu acho que você está coberto de razão. Bom, gente, fui informado agora pela produção que esse foi o maior batata quente de todos os tempos, em termos de tamanho. Então, por isso que eu vivo pressionado aqui, porque eu tenho uma produtora e que já me deu os avisos. Mas, gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer porque realmente foi uma oportunidade espetacular para todos nós. Eu sei que são pílulas, que cada assunto desse com vocês, isoladamente, geraria um programa de 2 horas. Mas a graça está exatamente nisso, o poder de condensação que nós aprendemos com as redes sociais, que nós aprendemos com a mídia digital. Ser sucinto. Quando eu entrei numa escola de jornalismo, quando eu entrei numa redação de jornal, a gente era ensinado a fazer uma matéria com 2 laudas e contar todos os dados principais no lead, no super lead, no lead, no primeiro parágrafo. Hoje, você tem que contar a mesma história com 2 linhas no máximo. Então, isso é um desafio, pode ser feito, e eu quero agradecer por tanta coisa boa que a gente aprendeu, a gente discutiu hoje aqui. Caio, de coração, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu cérebro. Vamos voltar a esse assunto. Você é muito querido e precioso nesses ensinamentos. Leandro, maravilhoso, tudo que você nos trouxe de informação sobre o seu trabalho, informação sobre como você enxerga esse mundo transformador e representando o Japão aqui. Mariana, obrigado pelo carinho de estar aí de madrugada. É impossível que você não esteja nem um pouquinho com sono. Nem um pouquinho com sono. Obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho da Lightron. Cíntia, obrigadíssimo por estar aí em Phoenix. Parabéns pela sua carreira maravilhosa. Vê se facilita as coisas do PayPal aí para nós, por favor. Viu? E muito obrigado, JD, muito querido. Sou seu fã desde o início. Obrigado pela contribuição que você trouxe com um lado que foi muito específico, o lado de usuário e o lado de publicitário. Então,
Muito obrigado a todos. Na quarta-feira, o Batata Quente está de volta com outra previsão de futuro, outra coisa que todo mundo está falando muito, que é e agora, movimento LGBTQI+. E agora? As lutas de agora. Avançamos até onde? Não avançamos aonde? Nunca se matou tantos gays no mundo como agora. Entretanto, o casamento entre pessoas do mesmo gênero, hoje, é lei em muitos países. É uma contradição que se torna um motivo mais do que justo de vir para o Batata Quente. Quarta-feira, 8h30. Um grande abraço para vocês, um beijão para vocês. Beijo, tchau.